Preciso do Senhor. Quando o mar não estiver, preciso do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor, sim, preciso. Quando a vida está mais calma, sem nada preocupar, retiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso elevo a voz a ti e ouves meu clamar. Preciso Preciso do Senhor, mas calma estiver. Preciso do Senhor, vento forte der. Provações ou não, quero estar em Oração, Senhor, sim, preciso de ti, Jesus, Senhor. Eu tenho precisão, só teu divino amor dá paz ao coração. Ó meu Jesus, comigo, vem agora estar, pequeno céu contigo, eu vá morar. Preciso do Senhor. Quando o mar não estiver, preciso do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor, sim, preciso. Preciso do Senhor, sim, preciso. Sim, preciso. Jesus me toma, Jesus me usa, Jesus me manda, eis-me aqui. Toma-me, Jesus, me toma em teus braços, meu Senhor. Faz-me pronto pra servir-te, seja no que for. Salvador, a ti me entrego, toma-me
Jesus me toma, Jesus me usa, Jesus me manda, eis-me aqui. Manda-me, Jesus me manda, onde queres eu irei. Mostra-me tua vontade, obedecerei. Salvador, a ti me entrego, toma-me na tua mão, minha vida eu renego. Sim, é teu meu coração. Salvador, a ti me entrego, meu coração. Sê minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. De noite e dia, tu és minha luz, tua presença meus passos conduz. Sê minha fonte de todo saber, pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou teu filho, ó Pai sem igual, em mim habita, Senhor divinal. Ó soberano do reino imortal, possas chegar à vitória final. Nada passou, fez minha oração. Sê minha vida, sê minha visão.
a Cristo atender. Deus tem um plano em cada criatura, para os astros Ele dá o céu, para cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, as ondas ouvem seu mandar, os ventos em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora hajam lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Uma boa noite, meus amados e queridos irmãos, falando com vocês ainda de São Paulo. Logo mais eu explico todas as situações que têm ocorrido, mas hoje gostaria de começar o nosso culto lendo Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 em diante. A palavra de Deus nos diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
Deus abençoe sua palavra. Gostaria de começar esse culto falando de uma irmã muito especial, que é a irmã Noeli, lá da Igreja Batista de Teresópolis. Hoje, em torno das 6 horas da manhã, aprove ao Senhor levá-la para o lar celestial. Essa irmã, até onde eu sei, ela nunca foi de nossa igreja, mas às vezes que eu a encontrei, ela nunca me deixou saber ou sentir que nós não éramos íntimos, não éramos chegados. Ela sempre tratou a mim, a minha esposa, minhas filhas com um grande amor, e meu coração, claro, se entristece, mas se alegra pela esperança que nós temos em Deus, que um dia já não haverá mais motivos para nós nos despedirmos dos nossos queridos irmãos. Então, começo esse culto de maneira especial, clamando ao Senhor pela vida dos familiares da nossa querida irmã Noeli, que Deus conforte ricamente o coração dos seus entes queridos e também daqueles que a conheciam. Sei, como o próprio pastor Daniel Lima colocou no grupo da nossa igreja, muitos da igreja que estão na nossa igreja hoje, Igreja Batista Fundamental no bairro Tristeza, eram da Igreja Batista Teresópolis, então conheceram intimamente nossa querida irmã Noeli. Então que Deus possa abençoá-la, com certeza ela está muito alegre porque está na presença de nosso Deus. Então nesse momento, quero convidar a todos vocês que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Oremos então. Pai de amor, Deus de misericórdia, entrando em sua presença, nós agradecemos porque nós que somos salvos temos certeza de vida eterna. E a palavra do Senhor nos dá conforto para esse momento tão difícil, que é um momento de luto, um momento de pranto e até mesmo dor pelo fato desta separação, que nós sabemos que para aqueles que são salvos é um até breve. Oramos que o Senhor console e conforte os corações da irmã Noeli, também conforte os corações dos irmãos em Teresópolis e de todos aqueles que a conheciam. Agradecemos ao Senhor porque nós temos esperança de vida eterna. Esperança, ó Deus, que toda essa situação que nós estamos passando, um dia ela terminará. E estaremos, ó Deus, diante do Senhor para todo sempre. Não haverá mais motivos para nos despedirmos e estaremos para sempre com o Senhor. Agradecemos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor para conosco, pelo grande amor com que o Senhor nos ama. É o nosso desejo, em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, eu vou explicar para vocês ali na hora dos avisos o que aconteceu, ou pelo menos um pouco antes ali, e aí depois então os irmãos vão ficar cientes o porquê ainda estamos em São Paulo, mas já lhes adianto que amanhã, se Deus quiser, nós estamos rumando para Porto Alegre. Vamos falar o nosso versículo, colocarei aí em sua tela, vamos ler então Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, versículos 1 e 2. Quero convidar a todos vocês que, porventura, não colocaram os seus pedidos de oração no grupo da nossa igreja de WhatsApp, coloquem, por favor, nos comentários aqui no Facebook, que no final eu vou ler todos os pedidos de oração e nós vamos ter a oportunidade de orar por todos eles, tá bom? Meus irmãos, vou colocar novamente aqui a tela, só que colocarei agora a tela cheia. Vamos começar cantando então do Cantor Cristão. Hoje cantaremos hinos do Cantor Cristão. Começaremos com o número 160, A Fé Contemplada. Número 160, vamos cantar alegres. A fé contemplada. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça triunfar de obter a resposta sem a fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará.
Amém, meus irmãos. Colocarei já o nosso próximo hino. Vocês sabem, às vezes aparece o ponteiro do mouse aí, meus queridos. Eu não tenho muito o que fazer, peço que me desculpem. Mas, enfim, vamos prosseguir aí. Vamos cantar agora, ainda do cantor cristão 475, Lutar. Colocarei novamente a tela cheia e cantaremos, e depois teremos os nossos breves anúncios. 475, Lutar. Amém. Bom, como vocês notaram, eu acabei colocando a estrofe errada. Eram duas estrofes, o hino são três, mas neste áudio eram apenas duas e eu acabei colocando a estrofe errada. Peço que vocês me perdoem por isso. Meus irmãos, vamos para os nossos avisos breves. Vocês já sabem, mas nunca é demais lembrar, cultos presenciais apenas nos domingos, pelo menos por enquanto, às 9 e às 18 horas, porém as nossas transmissões continuam regulares 9 e 18 horas no domingo, bem como nas quartas-feiras, como estamos fazendo hoje às 20 horas. Então, grande bênção ter todos vocês aqui esta noite. E deixe-me então, meus irmãos, deixa eu mudar aqui. Eu quero explicar aqui para vocês o que aconteceu, vou colocar a câmera. Meus irmãos, na quinta-feira passada, eu tive que ir ao dentista, uma parte de uma obturação minha caiu, quebrou na verdade, e eu fui ao dentista. E quando estava no dentista, na quinta-feira da semana passada, ele notou que uma parte do meu dente do siso estava com problema. Então ele disse que precisaria retirar, deveria ser uma cirurgia de urgência para retirar, senão isso iria me dar bastante trabalho, bastante problema. E aí na sexta-feira então eu tive que retirar. E foi bastante trabalhoso, eu creio que boa parte de vocês já deve ter passado por isso. E aí então só consegui a consulta com o doutor aqui perto da casa dos meus pais amanhã, na quinta-feira pela manhã, e desde então estava em recuperação. Porém, meus queridos, eu quero relatar para vocês como na soberania do Senhor, tudo isso que aconteceu para nós foi importante. Por quê? Meu carro, quando cheguei aqui, eu deixei no mecânico novamente para poder arrumar algumas coisas, e o mecânico me entregou no sábado, para que nós pudéssemos então viajar na segunda-feira. Porém, com a indisponibilidade da questão do meu dente, acabou que nós iríamos então ter que ir depois. Porém, na segunda-feira, meu carro apresentou problemas novamente. Então, só para vocês estarem cientes, o carro ainda está no mecânico. Depois da nossa transmissão, eu vou ao mecânico buscá-lo. O mecânico é um amigo meu muito querido e, infelizmente, eu tenho tido algum trabalho com o carro, mas Deus sabe de todas as coisas. Porém, eu deixo claro para vocês que se nós tivéssemos ido para Porto Alegre na segunda-feira, íamos com o carro com problemas. E além do que, meus irmãos, lamentavelmente vocês sabem, teve um acidente terrível na segunda-feira, bem no caminho que nós pegamos para Porto Alegre. E lamentavelmente 19 pessoas morreram. E como eles tiveram que bloquear a pista, eles bloquearam a pista das 8h30 da manhã até a 1h da tarde. Eu estava lendo que tinha 22 quilômetros de congestionamento. Era um pouco antes de Joinville, então quando nós vamos para Porto Alegre,
nós vamos até Curitiba pela BR-116 e depois nós rumamos para o litoral para ir pela BR-101, que é o melhor caminho, mesmo que um pouquinho mais longe do que a BR-116, é o caminho mais rápido. Então, se houvéssemos também ido na segunda-feira, com certeza estaríamos parados no trânsito. Então, eu quero dizer para vocês, nós estamos morrendo de saudade da nossa igreja, morrendo de saudade da nossa casa, e Deus tem permitido todas essas coisas. Tinha conversado com os irmãos da diretoria, acabei, peço que vocês me perdoem, esquecendo de poder avisá-los aí no grupo da igreja. Mas, como eu já relatei para vocês, são situações importantes, todas dentro da soberania do Senhor. Peço que orem por nós, nós vamos fazer a viagem em 2 etapas. Vamos sair daqui, eu vou consultar amanhã de manhã, bem cedo, com o dentista, e depois já vamos sair para Porto Alegre. Só que vamos fazer a primeira parte da viagem até Joinville, vamos dormir ali em Joinville, e na sexta-feira, então, com a graça de Deus, nós vamos chegar em Porto Alegre. Tá bom, meus irmãos? Então, tendo explicado para vocês, gostaria de nós cantarmos agora 484, em homenagem à nossa querida irmã Noeli. Vamos cantar este hino que nos remete ao lar celestial, 484, Saudade. Então vou colocar aí o hino na sua tela e você pode cantar aí com a sua família, pode cantar sozinho, caso esteja sozinho. Vamos louvar ao nosso Deus. 484, Saudade. Da linda pátria estou muito longe, triste estou. Quando será que nós saímos pelas flores, querem me cantar? Vamos celestes esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpados sou, mas o seu sangue foi feito e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho marolinho, eu quero ao céu subir. Sua minha boca certa, quando não o sei. Mas ele me achará alerta e para o céu ir. Amém, meus irmãos. Então, grande bênção os hinos que cantamos. E lembro a todos novamente, por favor, coloquem os seus pedidos de oração nos comentários ou então no grupo da nossa igreja. O irmão Davi vai nos trazer o desafio dessa noite. Agradeço ao irmão Davi por sua prontidão. Até ontem estava com bastante dificuldade em falar, ainda estou com bastante aftas na boca em virtude do procedimento. Mas estou melhor, irmãos. Graças a Deus, então, por tudo que o Senhor nos tem feito. Depois que o irmão Davi trazer o desafio da palavra de Deus, eu volto para ler todos os pedidos de oração e para nós orarmos juntos. Bom, que Deus abençoe a sua palavra. Já já estou de volta para falarmos então sobre os pedidos de oração. Mais uma oportunidade que Deus nos dá de abrir a sua palavra. É um prazer. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Josué, capítulo 14. Josué 14, de 7 a 11, faremos a leitura. Josué 14, de 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor.
40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor teu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e para entrar. A consistência do caráter. Vamos a Deus numa palavra de oração. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento que nós temos de abrir a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverarmos nos Teus caminhos, Teus propósitos, confiar nas Tuas promessas e aguardar o tempo oportuno, ó Deus, para que elas se cumpram na nossa vida, para que nós possamos trazer glória a Ti e não a nós. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos a fazer a Tua vontade e não a nossa. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Então, a consistência do caráter. Quando os israelitas estavam próximos da terra prometida, lá em Números 13 narra, Deus ordenou a Moisés que escolhesse de cada tribo um cabeça para que enviasse a espionar a terra de Canaã. E Moisés enviou os cabeças de cada tribo, e ao retornarem, eles deram um relatório sobre a terra. Embora abundante como o Senhor havia prometido que a terra seria, que manaria leite e mel, a terra era ocupada por fortes guerreiros, fortes homens, gigantes, ferozes, que moravam em cidades fortificadas. Então, além disso, os nefilins, gigantes na perspectiva dos israelitas, estavam lá também. Porém, Caleb, Josué, foram os únicos que incentivaram ao povo a acreditar na promessa de Deus de tomar a posse. Números 14, de 6 a 10, narra sobre esses detalhes. Caleb e Josué acreditaram na promessa de Deus, enquanto os outros difamavam a terra que Deus havia prometido. Diferentemente, eles dois, Caleb e Josué, disseram que a terra que Deus havia prometido, Deus teria poder em colocá-los lá, independente daqueles guerreiros, independente da fortaleza, independente das condições que eles fossem encontrar. Deus tinha poder para cumprir a sua promessa. Assim como Deus havia lidado com os egípcios, quando Deus tirou o povo lá da escravidão do Egito, Deus teria o mesmo poder para cumprir a sua palavra e colocar o povo nessa terra de homens poderosos. Se Deus pode cuidar do seu povo, não há exército, não há ninguém que possa ir contra o seu povo e intimidar, mesmo que possam ser gigantes. Então, em razão deste comportamento de confiança no Senhor, a fé de Josué, de Caleb, permitiu que eles não perecessem como pereceram toda aquela geração por não crer nas promessas de Deus. Os homens de 20 anos para cima, que estavam com aqueles que difamaram a terra, todos eles pereceram no deserto. Somente Josué e Caleb perseveraram e chegaram ao ponto de tomar posse da terra que havia sido prometida por Deus. Então Deus foi quem deu vitória ao povo em tomar a posse da terra prometida. Deus é fiel, irmãos, em todas as suas promessas. Se está contido na palavra de Deus e é uma promessa, nós precisamos sublinhar, destacar e tomar para nós. Por quê? Porque a palavra de Deus, e a palavra de Deus é confiável, nós devemos crer. Então Deus foi quem deu vitória, porque Deus, quando promete, ninguém pode detê-lo. Deus prometeu a Abraão que de seus descendentes eles herdariam essa terra que emanaria leite e mel, campos vastos, vinhas, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Sob liderança de Josué, aqui Deus trouxe o povo para a terra prometida e deu-lhes a posse
da terra. E Josué completou a missão que Moisés iniciou. Deus levanta homens fiéis para fazer a sua vontade. Deus liberta o povo do Egito e agora aqui coloca o povo naquela terra que ele havia prometido. Então Caleb, na língua hebraica, significa cão. Cão é leal, cão é confiável. Interessante, irmãos, destacar que Caleb, filho de Jefoné, não era um israelita, e sim um homem do povo quenezeu. Números 32, de 10 a 12. Então o Senhor, na sua ira que se acendeu naquele mesmo dia, jurou dizendo: de certo, os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que eu jurei a Abraão e a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Gênesis 15, 19. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoeu, o eteu, o ferezeu, os refaíns e os amorreus, os cananeus, os girgazeus e os jebuseus. Então, mesmo não sendo de pai israelita, mas Caleb era um israelita genuíno, porque a sua mãe era hebreia, da tribo de Judá. Ele era um autêntico israelita. E Deus pediu para que Moisés escolhesse entre aqueles 12, um deles era Caleb, um homem que fazia a vontade de Deus. Por quê? Porque ele aprendeu a servir a Deus, aprendeu a confiar em Deus. Ele foi um dos que espionou, mesmo tendo como pai um descendente quenezeu, ele poderia ter difamado aquela terra para que aquele povo, que era parte da descendência dele também, não fosse morto, mas ele perseverou. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Então o nosso texto mostra que Caleb está presente com Josué e foi confiante em razão do seu caráter, o caráter de um homem que teve o propósito de uma vida em seguir ao Senhor. Então a vida de Caleb, filho de Jefoné, expressa um caráter com bastante consistência. E nós, irmãos, para servirmos ao Senhor, precisamos de um caráter consistente. Por quê? Porque na nossa carne nós não podemos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ter um caráter consistente para que a apostasia, para que a imoralidade não permeie a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A apostasia, o que significa? Uma pessoa que estava no nosso meio, que está no nosso meio, que cria, que confiava na doutrina, mas em algum momento da sua vida ela se afasta, ela passa a negar a fé. Foi o que aqueles 10 espias que difamaram a terra que Deus havia prometido, quando espiaram, difamaram a terra porque negaram a fé em Deus, não confiaram que Deus tinha o poder de dar a terra que ele havia prometido, coisa que Caleb e Josué fizeram, confiaram no Senhor, não apostataram a sua fé do Senhor. Então muitos se afastam da verdade, muitas pessoas passaram pela nossa igreja nesses 30 anos de existência e não mais estão no nosso meio. Quantos iniciaram bem o trabalho e, devido a não ter um caráter de consistência, se afastaram? Mas quantos estão no nosso meio que nós podemos reconhecer, irmãos, que pela sua consistência do seu caráter, em confiar no Deus poderoso, em colocar a confiança, a sua fé em Deus, independente das dificuldades, da circunstância, nas suas vidas cristãs, ao longo dos anos que estão servindo na igreja local, mantém-se firme, mantém-se na verdade, mantém-se apegado à palavra de Deus, mantém-se às promessas da palavra de Deus. Não que não tenham tido fraquezas espirituais, mas em suas fraquezas espirituais perseveraram, porque colocaram a sua vista no Senhor, não abandonaram a sua fé, permaneceram na palavra do Senhor. E aqui no nosso texto de Josué 14, nós veremos que permanecer firme na fé, ter um caráter consistente, ter constância, primeiro, precisa estar no coração da pessoa. Versículo 7
do capítulo 14. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Consistência do caráter, irmãos, vem de um coração. Caleb tinha em mente que conquistar a terra prometida era dada por Deus. Estava no seu coração possuir, porque ele confiava em Deus. Avançou, lutou, jamais voltou atrás por nada que pudesse estar contra a esperança que poderiam os outros demonstrar que não tinham, porque estava no coração dele confiar no Senhor. Aqueles que abandonam a igreja, aqueles que abandonam a Deus, aqueles que abandonam a sua fé, é porque não está no seu coração o propósito de fazer a vontade de Deus. Não estou dizendo que a pessoa não é salva. Deus sabe quem é salvo e quem não é salvo. Mas o salvo, como uma nova criatura, precisa, desde o momento em que creu em Jesus Cristo como Salvador, colocar no seu coração o propósito de servir a Deus. O ano se inicia. Estamos à frente de mais uma jornada. Quantos de nós estaremos daqui a um ano reunidos, ou pela graça de Deus, reunidos em comunhão para servirmos a Deus? Daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 40 anos, quantos de nós estaremos prontos em continuar servindo ao Senhor? Deve estar no nosso coração. Temos que cuidar, irmãos. Precisamos nos cuidar em relação à apostasia. Poderá ser eu, talvez, o que não esteja daqui a um ano servindo ao Senhor. Mas o fato de eu vir à igreja, o fato de eu estar pregando, o fato de eu estar testemunhando, não me dá a condição, se não está no meu coração, de fazer a vontade de Deus. Precisa vir do coração, não pode ser de aparência, não pode ser uma coisa externa. Deve vir de dentro do coração e ser externado o fato de que eu sirvo a Deus. Por quê? Porque eu confio nele, porque eu coloquei a confiança em Jesus Cristo como meu Salvador. Do contrário, é muito perigoso eu me afastar dos caminhos do Senhor. Isso é o que fez Caleb. Ele avançou, ele persistiu, ele enfrentou as dificuldades que lhe foram impostas. A vida cristã não é fácil, mas ela é vitoriosa quando nós temos no coração o propósito de servir a Deus. Nós não vamos apostatar, nós não vamos fugir. Busque a Deus, não busque a igreja, busque a Deus. Versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança permanente, pois perseveraste em seguir ao Senhor. Pediu a Josué, Caleb pediu a Josué o que Moisés havia prometido 40 anos atrás. Por quê? Porque estava no coração dele em perseverar, seguir ao Senhor. Malaquias 2, 1 e 2. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Na vida de Josué, Deus converteu a maldição em bênção, porque ele propôs no coração em servir a Deus. Aqui em Malaquias, os sacerdotes que não honrarem a Deus de coração, Deus converteria a bênção que eles estavam recebendo em maldição. Então, porque muitas vezes algumas coisas acontecem na nossa vida? Por quê? Porque não está no nosso coração em servir a Deus. As dificuldades aparecem, talvez a falta do emprego, talvez os problemas de relacionamento, e aí nós não temos no coração proposto em perseverar, nós nos afastamos das promessas de Deus. 1 Samuel 2,29. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordastes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? O pecado do sacerdote Eli está sendo referido aqui. Ele honrou mais aos seus filhos do que honrou a Deus, porque não estava no coração em honrar a Deus. Ele preferiu honrar
aos seus filhos. Diferente de Daniel, Daniel 1:8, e Daniel assentou em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos e ele lhe concedeu não se contaminar. Assentou no seu coração, propôs no seu coração não se regalar com as coisas desse mundo. Ele seguiu a Deus e ele foi bem sucedido. Daniel foi um homem de Deus porque foi diferente de nós? Foi, porque ele propôs no coração. Se nós propusermos no coração, nós não seremos diferentes de Daniel. Nós seremos iguais, seremos uma bênção, porque não nos contaminamos com as coisas desse mundo. Ai daquele que tem a sua carreira cristã com o coração distante de Deus. Não poderá ser usado. Então, qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Deuteronômio 6:5. Foi o que o Jesus Cristo falou e repetiu em Mateus 22, 36 a 38, quando interpelado pelos fariseus que interrogaram a ele qual é o maior mandamento. Queriam experimentar a Jesus Cristo. E Jesus Cristo deu exemplo que o coração precisa estar diante de Deus. E Deus no coração. O coração de Deus em nós e Deus no nosso coração. A pessoa só pode libertar-se de vícios, de pecados, de tudo que prende esse mundo, quando propõe no seu coração servir a Deus. Desde o momento que aceita Jesus Cristo como Salvador, ele tem a vitória sobre o pecado, mas ele precisa propor no seu coração para que o Senhor não seja só o seu Salvador, mas que seja Senhor de sua vida. Então, quando propomos alvos, metas para esse ano que se inicia, objetivos claros, faça isso no teu coração, para que nós possamos atingir esses objetivos. Porque quando nós propomos no coração, é porque está dentro da vontade de Deus. Talvez tu queira ser um melhor evangelista, talvez tu queira cantar no coral, talvez tu queira ser um regente, talvez tu queira ser um discipulador de pessoas. Se tu propuser no teu coração diante de Deus, Deus vai te dar vitória. O exemplo meu específico, quando eu era adolescente, jovem, na faixa dos 18 anos, quem diria eu me apresentar diante de alguém falando em público, cantando, jamais passou pela minha cabeça. Mas no momento em que nós propomos no coração em fazer o melhor para Deus e nos colocarmos à disposição de Deus, Deus vai nos usar. Por quê? Porque é Ele que vai trabalhar em nós. Ele vai fazer da sua forma. Existe um ditado: quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Então talvez eu desse muitas desculpas, eu tenho medo do público, eu tenho medo disso, porque eu não queria talvez fazer a obra de Deus. Mas quando nós desejamos fazer a obra de Deus, colocamos no coração isso, Deus nos dá vitória. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Está no coração da pessoa. Caleb tinha isso proposto no seu coração, ele mostrou um caráter. Então, primeiro, além de estar no coração, segundo, precisa ter um caráter constante. Perseverou em seguir ao Senhor, versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. Os demais difamaram a terra, os demais desistiram. Eles viram a terra, viram que era boa, mas viram as circunstâncias adversas, desistiram, se desesperaram e desesperaram o coração do povo. Muitas vezes, irmãos, o próprio crente desestimula o crente a continuar servindo ao Senhor por seu mau testemunho, mentiras, enganos, situações que não são transparentes, desestimulam nós a nos continuar ajudando uns aos outros ao servir o Senhor. Por quê? Porque a obra do Senhor, ela tem que ser em comunhão, ela não é individual. Nós temos um testemunho individual onde Deus nos coloca, mas juntos na obra do Senhor nós precisamos trabalhar. As nossas intenções não podem ser más, elas podem, quando são más, desestimular os outros a perseverar em servir ao Senhor. E muitas vezes, quando nós temos comportamentos assim, nós até desestimulamos o incrédulo a crer na nossa mensagem, porque ele pensa, se é para ser assim,
reclamando, murmurando, como tu está fazendo, eu prefiro não ser crente, porque que Deus é esse que tu confia e que tu quer que eu vá confiar da forma como tu vive? Então o crente que desmotiva, crente e desmotiva incrédulos a crer, ele precisa passar por uma situação de rever o seu coração diante de Deus. Nós devemos nos motivar uns aos outros a continuarmos, irmãos. Não podemos derreter o coração daqueles que querem fazer a obra de Deus. Precisamos estimular. Filemão 7, tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foram reanimados. Coração reanimado por um bom testemunho. Coração reanimado porque dá um tapa nas costas, irmão, vamos junto, vamos fazer a obra do Senhor. Quantas pessoas precisam de ânimo e entusiasmos, em ser entusiasmada, e nós, ao invés de fazermos isso, desanimamos as pessoas, porque muitas vezes nós estamos desanimados. Quem vai reanimar-nos se nós estivermos desanimados, irmãos? Nós precisamos ter o comportamento de Caleb, sempre propondo o ânimo, perseverando. Devemos exortarmos uns aos outros e agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele já fez até aqui e pelo poder que Ele tem de continuar fazendo. O que eu tenho feito para a obra do Senhor? Tu tens feito o que? Animado ou desanimado o teu irmão em Cristo? Filemão é um exemplo de uma pessoa que foi um grande exortador às pessoas a perseverarem nos caminhos do Senhor. A história de David Brainerd, ele viveu muito pouco, ele viveu de abril de 1718 a outubro de 1747, 29 anos, mas ele inspirou a muitos pelo seu testemunho de vida junto aos índios pele vermelha. Antes que os Estados Unidos fosse independente da Inglaterra, antes de ter a independência lá em 1776, esse homem atuou, mesmo com as dificuldades, atuou pregando o Evangelho, mesmo com problemas de saúde. Antes de tornar-se um missionário, ele dedicou a sua vida, com todos os problemas que tinha, para pregar aos índios nas florestas solitárias e frias, antes dos Estados Unidos ser um país. Foi marcante o caráter de renúncia desse homem, fruto da poderosa graça de Deus por ter proposto no seu coração e perseverar em servir ao Senhor. Frequentemente, Brainerd ficava exposto ao frio, à fome. Ele não tinha conforto, mas ele perseverou em servir ao Senhor. Para quê? Para atingir as tribos distantes que ele deveria passar para pregar a palavra de Deus. Passou por montanhas íngremes, por escuridão, por noite. Estamos falando de 1700, onde não tinha facilidade para se locomover, onde não tinha energia elétrica, tudo era difícil, mas ele atingiu todos os povos indígenas pregando o Evangelho. Atravessou por pântanos perigosos, rios, ele foi buscando alcançar os índios, olha só, irmãos, norte-americanos de Nova York, Nova Jersey e o leste da Pensilvânia, cidades desenvolvidas hoje, mas naquela época não tinha recurso para chegar a esses homens. Mas ele pregou, ele foi um homem que buscou pregar em meio àquela superstição daqueles índios, pregar o Evangelho, mesmo com a fúria daqueles sacerdotes contrários à pregação do Evangelho. Brainerd pôde declarar o poder de Deus que fazia na sua vida para aqueles homens, para que eles abandonassem os deuses estranhos. Apesar de todas as dificuldades, ele era movido por um intenso desejo de contemplar a salvação das pessoas, daqueles índios, daqueles homens. Homens como William Carey, Henry Martin, Robert Murray, Mac Cheney, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Oswald Smith, Jim Elliot, homens poderosos na pregação da palavra de Deus, testemunharam a grande influência que David Brainerd teve sobre suas vidas, pelo testemunho desse homem. Então, quantos missionários que leram sobre a literatura, sobre a vida desse homem, David Brainerd, que viveu 29 anos, mas perseverou em servir ao Senhor até morrer com 29 anos de tuberculose. Isso está relatado no diário
sobre a vida de David Brainerd, publicado pela editora Fiel em 1993. Um homem que inspirou gerações porque perseverou, como Caleb, em servir ao Senhor. Ele não derreteu o seu coração e nem derreteu o coração de outras pessoas em razão das dificuldades. Foi um homem com caráter constante e fiel. Nós temos inspirado as pessoas, irmãos, a seguir ao Senhor? Qual tem sido o meu testemunho de vida em relação às promessas da palavra de Deus e eu confiar e perseverar em servir ao Senhor? Quantos têm desanimado? Quantos têm derretido seus corações? Quantas vidas secas, quantas vidas áridas, semeada entre espinhos, aonde a palavra não é fértil, e desanimam outros. É uma ducha de água fria em outros crentes que querem servir ao Senhor, quando nós, ao invés de motivar, começamos a reclamar, começamos a dizer que Deus tem falhado conosco. Não nos comprometemos, não nos interessamos pela obra do Senhor, como esses exemplos que nós mencionamos há pouco. Caleb, em primeiro lugar, teve um coração que propôs servir ao Senhor. Estava no coração dele. Em segundo lugar, ele perseverou em seguir ao Senhor. Ele teve constância na declaração que ele fez. E por fim, ele confiou na promessa do Senhor. Versículo 10 do nosso capítulo. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje já tenho 85 anos. O tempo passou e ele se manteve firme, confiante nas promessas do Senhor. Passaram-se 45 anos desde que o Senhor a prometera, desde lá que ele foi espiar a terra. E Caleb está firme. O que ele viu nesses 45 anos, irmãos, além daqueles que morreram, aqueles 10 espias que morreram porque difamaram a terra diante do Senhor, morreram, o que viu Caleb nesses 45 anos? Números 16, ele viu a revolta de Coré, Datã e Abirão, falei isso na mensagem anterior, que se levantaram contra a liderança de Moisés. A terra se abriu debaixo deles, se fendeu, abriu a boca e tragou esses homens com tudo que eles possuíam, com suas casas, suas famílias. Por quê? Porque não queriam perseverar ao Senhor, não confiaram nas promessas do Senhor, se levantaram contra a liderança de Moisés, se achando mais santos. Já viu isso acontecer? A terra se abrir? Não, mas com certeza já viu alguém se levantar contra a liderança, seja na casa, seja na igreja, seja no trabalho. Nós não podemos ter esse tipo de atitude. Por quê? Porque nós precisamos confiar. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir as suas promessas. Ele também viu lá, Números 27 a 13, as contínuas murmurações do povo em razão do calor, da sede, da fome, em que, em um desses casos, no conflito lá das águas de Meribá, até o líder Moisés, por se irar contra aquele povo maldito que só reclamava, quando Deus disse, fala a rocha para que ela dê água, e ele, em vez de falar, ele feriu 2 vezes a rocha e perdeu o direito de introduzir o povo na terra prometida, sendo que foi Josué, que foi o homem que Deus escolheu, se levantou no lugar de Moisés, em razão de um povo que só derretia o coração da liderança, era contra a liderança, afetando até a vida de Moisés, o testemunho de Moisés. Então precisamos ter cuidado. E Caleb viu tudo isso, e ele aplicou no seu coração. Ele viu lá também Números 21, Números capítulo 20, versículo 1 e 28, ele viu a morte de Miriam e a morte de Arão. Em Êxodo 32, 27 e 28, ele viu que não tinha um coração propenso, não estava no coração em servir a Deus, não estava no coração em perseverar, não estava no coração em confiar nas promessas de Deus. E tantas outras coisas viu Caleb nesses 45 anos, os acontecimentos. Mas o importante é que ele confiou nas promessas do Senhor. Aqueles que estão há tanto tempo na nossa igreja, quantas e quantas coisas aconteceram. Quantos e quantos passaram nesses 30 anos? Se nós abrirmos os livros onde registram os membros que participaram da membresia da igreja, quantos e quantos estão registrados lá? Quantos nós temos hoje?
Quantos estão perseverando? Quantos estão confiando nas promessas do Senhor? É claro que alguns partiram para a eternidade, partiram para a glória eterna. Outros partiram para outros ministérios, saíram pastores da nossa igreja, estão sendo uma bênção em outros locais, mas outros derreteram o coração do povo, outros derreteram o seu próprio coração e abandonaram, porque não confiaram nas promessas do Senhor. Nós precisamos ter cuidado, irmãos. Nós temos esses ensinamentos da palavra do Senhor para que nós não possamos perder de vista as promessas de Deus. Alguns estão firmes, fiéis, mas outros, em razão de não estar no coração a sua infidelidade, a falta de santidade, voltaram às suas práticas mundanas. Como é triste encontrar um irmão e ver que ele está vivendo conforme o cão que voltou ao vômito, conforme a porca que voltou à sua lama. Versículo 11: e eu ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e como para entrar. Não está se exaltando, irmãos, não está se vangloriando, está mostrando que estava no coração dele em servir a Deus. Ele perseverou e ele confiou nas promessas do Senhor. Que nós possamos ter esse comportamento. Eu não ando na minha força, eu não ando no meu entusiasmo, mas eu ando confiado nas promessas do Senhor. A minha santidade é devido à santidade do Senhor, que pode ser refletida na minha vida, e isso deve ser o nosso caminhar por esse mundo, irmãos, ao longo dos anos que Deus nos dá. Talvez alguns tenham mais de 45 anos de vida cristã, outros menos, mas que nós possamos falar como falou, para a glória de Deus. Eu ainda estou com a mesma força, o mesmo entusiasmo, porque eu estou confiado nas promessas do Senhor. Não estou praticando as coisas que me agradam, as coisas desse mundo, mas o meu coração está em Deus, e Deus está no meu coração. Independente do que ocorreu, o tempo passou, diz Caleb, estou forte como naquele dia que o Senhor mandou eu lá verificar a terra. Eu estou aqui. Possa ser o meu desejo, irmãos, a mesma força para trabalhar na obra do Senhor, desde quando eu me converti como eu estou hoje, para que eu possa ser útil no ministério, para que eu possa encorajar os irmãos a fazer a obra do Senhor. Então Caleb teve um caráter constante, pois propôs no seu coração e perseverou em seguir a Deus, confiado nas promessas que Deus daria à terra. Nós temos uma promessa maior, irmãos, de muito em breve estarmos na glória eterna, não porque merecemos, mas porque temos a Jesus Cristo como Salvador. E Deus prometeu essa morada celeste para toda a eternidade, junto com o nosso Salvador. Não desfaleçamos, confiamos na palavra do Senhor, tenhamos no nosso coração esse propósito de fazer a obra do Senhor, ganhar almas para Cristo, para que as pessoas possam estar conosco diante do Senhor eternamente. Versículos 13 a 15 do nosso capítulo. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança, porque Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque a Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou guerra. Então até o nome foi trocado para Hebrom. Antes o nome era o nome do grande pai, o maior homem daquela terra, aquele homem talvez que tenha desfalecido o coração dos outros 10 espias, mas Caleb, ele confiou na promessa do Senhor. Leia lá depois Números 13, 22 e 33, mostra sobre esses poceiros que foram retirados dali, os anaquins e aqueles gigantes, todos eles que amedrontavam e eram exaltados, eles foram retirados da terra aonde Caleb tomou posse, porque ele estava confiado na palavra do Senhor. Que nós, irmãos, como crentes salvos em Cristo Jesus, possamos propor no nosso coração a perseverar, não só nesse ano de 2021 que existe, mas ao longo da nossa vida cristã, em seguir ao Senhor,
em meio às circunstâncias adversas, em meio às tribulações que nós teremos pela frente, esperando confiados na palavra do Senhor. A conquista é diária e ela só é possível pela fé, com base num caráter constante. Não desista, nem eu, nem o irmão ou a irmã. 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de eterna glória muito excelente. 37,5 de Salmos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Tudo o Senhor vai fazer. Mas a exortação do salmista a nós é que nós devemos ter a nossa confiança no caminho do Senhor. Observar como Caleb observou. Que Deus seja glorificado na nossa vida como crentes, irmãos. Que nós possamos abençoar outras pessoas, que nós possamos encorajar outras pessoas a continuar a servindo ao Senhor e a crer em Jesus Cristo como Salvador. Que nós possamos, passando os anos da nossa vida, dizer como Caleb, que nós temos a mesma força desde o momento em que nós começamos como nós vamos acabar. Que nós não possamos desfalecer ao meio do caminho, porque está no nosso coração colocar Deus em primeiro lugar. E aquele que nos assiste pela rede social, aquele que não crê em Jesus Cristo como Salvador, que ainda não pôs a fé em Cristo, que ainda não tem Jesus Cristo no seu coração, não está no teu coração crer na palavra do Senhor, o meu convite é para que tu possas aceitar o sacrifício de Cristo na cruz por teus pecados, assim como um dia eu pude crer em Cristo como Salvador. Assim tu poderás servir ao Senhor e confiar na palavra do Senhor, nas suas promessas e viver pela palavra do Senhor. Não terá uma vida fácil, mas terá, independente das circunstâncias que possa enfrentar, a presença de Deus. É a maior das recompensas, a maior das maravilhas. Poder servir a Deus e ter Ele ao teu lado dia a dia. Romanos 10, 9 e 10, a saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então meu convite é que para que tu, que não crê em Jesus Cristo como Salvador, possa nos procurar pelo telefone, pela Facebook, ou pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e nós te mostraremos na palavra de Deus como tu pode confiar nesse mesmo Deus que Caleb pôs a confiança em seu coração, que perseverou e que viveu pelas promessas, para que tu também possa ser transformado, ser uma nova criatura e viver de forma a honrar e glorificar a Deus. A oportunidade é dada, a escolha é tua. Nos procure que nós poderemos te mostrar através da palavra de Deus. Que Deus seja glorificado com a sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós temos o exemplo desse homem Caleb, ó Deus, que propôs no seu coração, independente das circunstâncias que viu, confiar na tua promessa de que tu daria o melhor para a vida dele, para a sua descendência, e ele pôde crer, ó Deus, na promessa e perseverar fazendo a tua vontade. E que seja nosso desejo, como crentes, de confiar nos teus caminhos, nos teus propósitos, independente daquilo que possa nos acontecer. Temos em mente que somos passageiros nesse mundo e que a nossa vida seja uma vida de perseverança, como temos feito até o momento, Deus, que nesse ano de 2021 e até que tu venha nos buscar, nós possamos nos encorajar uns aos outros e perseverar fazendo a tua vontade, buscando ganhar pessoas para Cristo. Ajuda-nos a fazer a tua vontade e não a nossa, Deus, e esses também que têm ouvido a tua palavra e que ainda não creem em Cristo como Salvador, que tu possa fazer a obra que te apraz. Perdoa os nossos pecados, obrigado por essa oportunidade que tu nos dá, em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Muito bem, meus irmãos. Esqueci de ligar o microfone aqui. Muito obrigado, irmão Davi, pelo excelente desafio da sua palavra. E vamos então, meus irmãos, falar agora sobre os pedidos de oração que foram feitos. Aqui no grupo da igreja foram colocados poucos pedidos. Se porventura o irmão ou irmã quiser colocar os seus pedidos, não tem problema. Depois eu vou fazer o nosso mural e colocarei. Mas os pedidos que foram colocados foi o seguinte: irmã Silvia
Pedir oração para que Deus conforte o coração dos familiares e de todos que amam a nossa querida avó Noeli, que agora está com o Senhor. Também, meus irmãos, a dona Angelita pediu oração pela saúde física e espiritual de sua mãe Laureci, pela salvação de seus familiares e também chamada do Paulo para biópsia no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Dona Eida pede oração por sua família e Dona Marta pede oração pela família, filha Carla, pelo falecimento de nossa amada querida irmã Noel, ela escreveu Noel, mas deve ser Dona Noeli, que Deus possa estar nos consolando, confortando diante dessa perda muito especial. Muito bem, foram os pedidos que foram colocados aqui no grupo de WhatsApp. Vamos para os pedidos que estão aqui no Facebook. Então, pedidos que foram feitos aqui, meus irmãos. Irmão Júlio pede oração pelo seu trabalho, pelas tarefas diárias da Dona Beth, pelos estudos do Túlio, pela nossa vida espiritual, nossa saúde, pela excelente viagem de retorno do pastor Wesley Família a Porto Alegre. Obrigado. E por todos os pedidos de oração de cada irmão, que sejam atendidos conforme a soberana vontade de nosso Deus e Pai. Amém. Dona Rosângela, quero pedir aos irmãos que continuem orando pela saúde de seu Vargas, que continua na UTI, mas pela graça de Deus e pelas orações, ele apresenta todos os dias melhoras. E também peço oração pela família do Márcio, da Tatiana, do Rodrigo e do Roger, que Deus esteja abençoando e cuidando dessa família. A Tatiana, filha da Dona Rosângela, pede oração por sua família. Também Dona Rosângela pede pela saúde, por um exame de tomografia que o seu irmão Ronaldo vai fazer, ou fez, na verdade, que saiu o resultado na sexta. E ela também pede aos irmãos que orem pela viagem do Eduardo e família, que estão pretendendo ir a Júlio de Castilho. E agora o Emanuel colocou aqui, peço oração pela saúde da minha família, pelo tratamento do meu avô José Cândido, pelo tratamento da minha prima Aline e salvação. Muito bem, meus irmãos, foram os pedidos que foram colocados aqui. Vocês estão convidados a colocarem os seus pedidos de oração também, não tem problema nenhum. Eu vi que a dona Judite colocou agora oração por salvação dos amigos e familiares e gratidão pela misericórdia e pelo retorno do pastor Wesley. Obrigado, dona Judite. Meus queridos, vamos orar nesse momento, então? Convido você novamente a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos e nós vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, diante de sua presença novamente, queremos colocar todos esses pedidos em suas mãos, clamando ao Senhor que, conforme a vontade do Senhor, sejam concretizados. Na questão de salvação, entendemos que a vontade do Senhor é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas também oramos, ó Deus, que o Senhor use as nossas vidas para que esses que não tenham Cristo possam ouvir da sua palavra e assim entregar a sua vida a Jesus, que o Espírito Santo possa agir em nossos corações para que também haja no coração dessas pessoas. Oramos por esses que estão carentes de saúde, Pai de amor. Oramos que o Senhor use as suas aflições, as suas dificuldades, principalmente na vida daqueles que são salvos, para que aonde quer que estejam, ó Deus, testemunhem do amor do Senhor e de sua graça. Mas também nós oramos para que os médicos possam ajudar com a cura, com os exames, com tudo aquilo que seja necessário. Mas também oramos que pela graça do Senhor, o Senhor amenize as dores desses irmãos que estão padecendo com problemas de saúde, Senhor, tal como o irmão Erasmo, o irmão Paulo Barbosa e tantos outros irmãos que estão sofrendo com problemas, Pai querido. Oramos também novamente pela família da nossa querida irmã Noeli, que está na presença do Senhor, que o Senhor os conforte, os guarde, e também, ó Deus, que o exemplo de vida cristã dela possa ecoar em cada coração. Oramos também, ó Deus, que o Senhor abençoe cada família, cada coração. Tu sabes como Satanás tem agido grandemente, ó Deus, para que aqueles que são salvos possam, ó Deus, desviar dos caminhos do Senhor. Mas como diz a sua palavra, devemos, ó Pai, estar firmados no Senhor e resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Mas primeiramente devemos nos sujeitar ao Senhor. Pai de amor, haja em nossas vidas para que cada vez mais possamos ser bons testemunhos. Oro pela viagem, ó Deus, de retorno de minha família a Porto Alegre, que o Senhor nos permita, Pai de amor, ter um bom tempo, nos proteja e nos guarde de todo mal, de qualquer situação com o carro, e conforme a boa vontade do Senhor, estejamos juntos com os nossos queridos irmãos. É o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Meus amados irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero de coração estar junto com todos vocês já no próximo final de semana, se assim o Senhor nos permitir. E orem, quando chegarmos em Porto Alegre na sexta-feira, se for da vontade do Senhor, nós avisaremos todos vocês. Daqui a pouco coloco aí os pedidos de oração nos grupos da igreja. Então que Deus abençoe a cada um de vocês, tenham uma boa noite. Vou deixar um hino para que você possa ouvir e possa louvar ao Senhor. Então sintam-se abraçados por nós e ansiamos vê-los todos brevemente. Deus abençoe a cada um de vocês. Entrar na glória eterna, vendo a face do Senhor, vou render-lhe a imensidão do meu louvor, mas procurarei então, quem mostrou-me a salvação, e com lágrimas de gratidão sorrindo direi: eu vi Cristo em ti, eu vi Cristo em ti, pude ouvir sua voz em dizeres: Deus, eu vi Cristo em ti, seu carinho, amor sem par, pude ver em teu olhar, fiel foste, pois eu vi Cristo em ti. Eu dia em glória eterna do juiz receberei recompensas pelo que aqui plantei. Quando a luta aqui findar, meu labor Deus vislumbrar, mais que tudo anseio ouvir a voz do Pai dizer: eu vi Cristo em ti, eu vi Cristo em ti, pude ouvir sua voz em dizeres: Deus, eu vi Cristo em ti, seu carinho, amor sem par, pude ver em teu olhar, fiel foste, pois eu vi Cristo em ti. Fiel foste, pois eu vi Cristo